Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntamente com o pastor César, a pastora Camila, rever nossa pastora amiga que há muito tempo a gente não vê, os amados irmãos. Mas agora chegou um momento mais importante das nossas vidas. Até agora nós mandamos adoração para o Pai. Agora o Pai tem uma palavra para você. Em nome do Senhor Jesus. Primeiramente eu quero que os irmãos neste momento curvem sua cabeça e peça o Espírito Santo do Senhor para ir de encontro à sua casa e blindar a sua casa. Nós estamos numa guerra. E para essa guerra nós prevalecermos, nós estamos aqui, nossa família ficou lá. Você vai levantar mais uma vez, vai curvar sua cabeça e vai falar assim com o Pai: Pai, da mesma forma que o anjo do Senhor encontrou a marca do sangue do Cordeiro lá no Egito, quando Satanás passar na porta da minha casa, ele vai ver essa marca. Porque a partir de agora, a minha família está blindada. Quem entendeu? Então vamos lá? Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como o anjo da morte, quando passava no Egito, viu a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, unge a porta da minha casa, vai de encontro à minha família, porque na hora que Satanás passar, ele vai ver que a minha família foi blindada pela proteção do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás, que 1000 vai cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a nossa família nem a nossa vida será atingido. Exaltando, aleluia, abra sua Bíblia no livro de Josué, amém, palavra muito conhecida, a qual o Senhor nos trouxe nessa tarde, nessa noite, né, não tarde. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, somente o versículo 9. O que Deus tem para falar comigo e para você é muito forte. E às vezes nós não entendemos os desígnios e os propósitos do Senhor. E Ele é imutável, Ele não muda. Vamos fazer todos juntos como um coral? Josué, primeiro livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que nos diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Assentando, liga seu pensamento diante do altar do Senhor e presta atenção no que Deus vai falar com você. Hoje nós estamos no primeiro dia de uma cruzada, a qual o Senhor já trabalhou e vai trabalhar nos demais dias, porque aonde o Espírito Santo de Deus há e está a liberdade. E eu conversando com o Senhor, Ele falava: você vai levar essa mensagem? Eu questionava o Senhor: Senhor, é uma cruzada. Ele falou assim: para ter uma cruzada tem que ter garra. Para concluir essa cruzada tem que ser forte. Para vencer todas as batalhas tem que ser corajoso. Ramanagachou de manto. E aqui nós vemos uma pessoa a qual havia uma responsabilidade muito grande. Mas eu quero trazer algo para os irmãos entender. A palavra se esforça-te no Antigo Testamento, ela é 300 vezes mencionada. Só no Antigo Testamento, esforça-te. E nós temos um exemplo que é 1 Samuel, capítulo 6, versículo 30. Eu não vou trazer todos, porque senão nós vamos tomar muito tempo. Mas no livro de 1 Samuel está nos relatando ali, no versículo 6, capítulo 30, uma das partes a qual o Senhor fala-se: esforça-te. Agora vamos analisar uma situação. O povo de Israel estava aprisionado, voltando lá atrás. Na época que Moisés ainda se encontrava vivo.
E Deus ali ordenava a Moisés de livrar o povo de Israel. Havia uma promessa sendo liberada, que foi liberada não pelo homem, mas pelo Senhor, de mandar aquele povo para uma terra prometida. Só que muitas das vezes nós não entendemos o agir e o mover do Senhor. E quando o Senhor quer trabalhar e Ele começa a querer agir nas nossas vidas, uma primeira das coisas que o Senhor faz é nos alertar, usando um profeta ou até Ele mesmo falando conosco o que vai acontecer. E Ele falava com Moisés que havia uma terra prometida para o povo de Israel. E Deus levantou a Moisés, levantou todo o povo de Israel. E quando o povo de Israel atravessava o deserto, muitos ouviram a promessa, mas não creram na promessa. E nós podemos ver isso nos textos bíblicos, no qual, quando o Senhor falou que era com o povo de Israel, queria fazer eles prevalecer, que eles viriam atravessar o deserto, que eles viria atravessar todas as barreiras e alcançar uma terra prometida, o Senhor já injetava uma promessa na vida daquele povo. Só que há uma qualidade em ouvir a promessa, em ter a promessa. Ouvir, todos nós temos ouvidos. Ouvir que Deus é Deus, todo mundo crê. Ouvir que Deus abre porta, todo mundo ouve. Ouvir que Deus cura, todo mundo ouve. Mas há uma diferença entre ter e receber. Ramanagachou de manto. Daquele povo de Israel que saiu da terra do Egito, a palavra do Senhor nos afirma que somente 2 entraram na terra prometida. O que eu vejo nesse texto, quando Deus traz a essa memória, que somente 2, Josué e Caleb, entrou na terra prometida, eu já vejo o agir do Senhor de forma extraordinária, e hoje não é diferente. Porque muitos que têm promessas, hoje está lá no Memorial Park, muitas promessas estão sepultadas no cemitério de Santa Rita em várias partes. E o povo de Israel, a promessa que Deus tinha feito para ele, por eles não crer, está no deserto, enterrada junto com eles. Porque eles ouviram, mas não receberam. Eles se estancaram porque quando havia os processos, porque deserto é para mostrar quem você é para Deus. Deserto nunca foi para te matar. Deserto, biblicamente, ele é um lugar que é levado à morte. Mas o deserto, para um adorador, para um servo, para um escolhido de Deus, nunca foi para ser morto. Foi para mostrar para o mundo quem ele é para Deus. E aí uma cruzada, no dia de hoje, nós estamos travando uma batalha. E como Deus falava comigo, que Ele ia selecionar as pessoas que iriam estar aqui hoje, porque nem todos estão preparados para obter a promessa, nem todos estão preparados para receber a palavra. E havia feito uma promessa diretamente do Pai, não do homem comum. Porque Deus falou face a face com Moisés. 2 milhões de pessoas estão enterradas naquele deserto. 2 milhões de promessas estão naquele deserto. E Josué e Caleb prosseguiu. Era árdua a missão de Josué. Porque Josué, por mais que ele estava lado a lado com Moisés, ele teria que ter uma postura diferenciada, porque ele aprendera com Moisés, mas não tinha recebido ainda o chamado. Deus primeiro alertou a Moisés, depois o próprio Deus foi de encontro a Josué. E nesse texto que nós vemos aqui, em Josué 1:9, nós podemos observar que a tarefa de Josué não era fácil. Ele teria que governar um povo rebelde. Ele teria que assumir o lugar de Moisés, porque Moisés era idolatrado. No entanto, o próprio Deus escondeu o corpo dele para que o adversário nem o homem idolatrasse. Porque nós sabemos que Moisés está morto, mas ninguém sabe onde estão os restos mortais de Moisés, porque o próprio Deus escondeu. E ali ele teria que atravessar um Jordão.
O Rio Jordão. E esse Rio Jordão, muitos falam, mas Moisés atravessou o Mar Vermelho. Só que se você for no capítulo 3 de Josué, você vai ver que o Jordão transbordava para um lado e para o outro. O Rio Jordão não estava um rio comum. Creio eu que estava em tempo de enchente, pastor. E ali ele teria que atravessar. E uma das primeiras coisas, ele não tinha barco, ele não tinha condições nenhuma para atravessar. Mas ali, quem tem promessa e quem tem ouvidos, ele não olha para as dificuldades, ele não olha para a adversidade, ele começa a olhar para o Pai, ele começa a visar os olhos do Pai. E ali, quando Deus começa a trabalhar, quando o Senhor começa a agir, Josué vai de encontro ao povo e começa a trazer para o povo aquilo que o Senhor já tinha colocado em teu coração, a forma que iria acontecer. Mas não era fácil, porque primeiro, olha, ele teria que assumir o lugar de Moisés, ele teria que atravessar o Rio Jordão, e ele teria que vencer uma nação poderosa. No entanto, quando os soldados de Israel viram a terra, se alegraram. Quando viram os cachos de figos, os figos viram as uvas, eles falaram: a terra é boa, muito boa, mas não temos condições de vencer os gigantes. Não temos condições de vencer, porque ali já habitava um outro povo. Ali já tinha outras pessoas morando naquele lugar. Eles teriam que vencer uma nação sem armas. Eles teriam que vencer uma nação sem preparo, porque não havia um preparo. Porque quando um soldado ele entra para o exército, ele começa a ser preparado. Só que o exército de Deus é diferente do exército do homem, porque quem nasce no coração de Deus já nasce preparado. Quem tem chamada, ele não olha os obstáculos, ele não olha a adversidade, ele prossegue naquilo que o Senhor falou. E no entanto, quando o povo de Israel, os homens de Israel falaram isso, Josué e Caleb falaram: nós vamos. E nessa noite Deus quer trazer para você histórias que hoje em dia, nos dias de hoje, nós estamos passando por processos muito difíceis. Se eu chegar perto do pastor César, ele vai falar as dificuldades. Se eu chegar perto do diácono, ele vai falar perto de cada irmão, cada pastor aqui, de cada pessoa, você vai falar que há uma dificuldade a passar. Só que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não tem limite em meio de crise. Ele não se limita no meio da crise. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo hoje, eternamente. Só que para a promessa se cumprir, aleluia, para a palavra de Deus que foi deliberada pelo Senhor para a sua vida, para a minha vida, nós temos que nos posicionar. E uma das qualidades que eu vejo aqui quando Deus fala com Josué para se esforçar: o esforça-te, a força não vem de mim, não vem de Deus, vem de dentro de nós. Ter ânimo não vem de Deus, vem de dentro de nós. Não pasmar, não se preocupar com as coisas, não vem de Deus, vem de dentro de nós. Porque o livro de Provérbios, no capítulo, aleluia, o livro de Provérbios fala assim: se nos mostrares frouxo diante da nossa luta, nossa fé foi pouca. Ou se nos mostrares fraco. E hoje Deus está trazendo à existência uma força que você falou: Senhor, me dá força para orar. Eu quero te ensinar o que é dar força. Quando Deus te dá força para orar, quando Deus te dá força para vencer, a primeira coisa que Deus permite para Ele te dar força, Ele permite uma adversidade para você ter força para vencer. Mas eu pedi a Deus força e Deus me deu problema. Irmão, se Deus não tiver problema, trazer problema para você, como que você vai ver que você tem força para vencer o problema? Como a missionária falou, Deus alertou para ela não acreditou. E como Deus falou, Ele cumpre. Enquanto que ela não reconheceu a soberania de Deus e se humilhou, Deus não honrou ela. E hoje não é diferente com
sentado, aleluia, no ar-condicionado. Não é sentar e ficar, aleluia, num ventilador nesse calor e esperar tudo acontecer, esforçar e se colocar de pé. É mostrar quem você é para Deus. É mostrar quem você representa para Deus. Porque Deus te chamou por cabeça. Mas sabe por que essa geração está sofrendo? Porque nós estamos vivendo num tempo de crente Nutella, que é tudo de mão beijada, achando que Deus vai descer e vai fazer por você. Mas nessa noite Deus manda você se colocar de pé e se posicionar. Tem situações que nós mesmos criamos. Tem problemas que nós mesmos criamos. Me explica, pastora, eu vou te falar. E vou trazer em existência algo para você entender que somos nós, o nosso eu, que chamamos o problema diante de nós. O Senhor permite a luta porque nós somos um povo acomodado. Nós somos um povo que queremos comer o do melhor, viver o do melhor e não fazer o melhor para Deus. Eu tenho o costume de falar que se eu não planto, eu não vou colher. Se eu não ando, eu não vou conseguir. Se eu não abro a minha boca, Deus não vai falar. E nós somos acomodados, no entanto, quando o povo de Israel, vou te levar lá no passado de novo. Quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, eles estavam no deserto. A primeira coisa que ele falou com Moisés foi que lá no Egito eles tinham de comer e de beber. Eles eram escravos. Eles eram uma nação eleita por Deus, mas era escravo. Ele se acomodou com a escravidão porque tinha de comer, tinha de beber e tinha lugar para ele dormir e ficar tranquilo. E hoje essa geração de crente Nutella está do mesmo jeito. Eles estão vivendo escravo das doenças, escravo do pecado, escravo do inimigo, porque preferem ficar dentro da sua casa tranquilo, vendo uma novela, ouvindo a Netflix, e está dentro da casa do Pai adorando. E quando você está dentro da sua casa, aleluia, tranquilizando, comendo e bebendo, ele deixa de viver o extraordinário. Deixar de viver o extraordinário é deixar de dar lugar para Deus. Deixar de dar lugar para Deus, você não tem tempo nem para você mesmo. Porque quando você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para si próprio. Porque se o Senhor não edificar a casa, em bom trabalho que edifica. Como você vai edificar a tua casa? Como você vai ver a libertação da tua casa? Se você não se posiciona, se você não se levanta, se você não se coloca de pé diante da presença do grande eu sou. Porque o próprio Deus diz: fiz-me de fraco para ganhar o fraco e de forte para ganhar os fortes. Nessa noite, o Senhor já liberou Ramanagachou de manto, só que não depende de Deus, depende de você. Se você pegar os textos da Bíblia, você vai ver que Deus sempre, Ele alerta para mim e para você se posicionar, ter uma posição. No livro de Josué, tem um versículo que eu amo muito. Quando Israel se contradizeu, né? Foi na contramão de Deus. Ele levantou e com a sua família disse: mas porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você olhar, as diversidades já estava no meio do povo de Deus, e o povo de Deus aceitando tudo. Não está havendo transformação, não está havendo cura, porque eu e você temos calado.
Não está havendo providência porque eu e você estamos cruzando o braço, achando que Deus vai trazer tudo de mão beijada para nós, porque eu sou serva de Deus, você é servo de Deus, eu tenho unção. Não, a unção, para ela sobressair, você tem que estar andando em movimento, porque se a junta do teu corpo não tiver a unção do Senhor, se a sua mente não tiver a unção do Senhor, você vai enferrujar, vai ficar com aquele crente carrinho de mão, que vai chegar sempre perto de um profeta, vai chegar sempre perto de um pastor, de um missionário. Ora por mim porque eu estou passando luta. Você tem a unção de Deus, você não precisa manto de um servo. No passado precisava de profeta, precisava do sacerdote pagar um preço, porque só eles entravam no santuário. Mas quando o Senhor veio, padeceu na cruz do Calvário, derramando o teu sangue, ao ponto do sangue dele cair nessa terra a qual nós pisamos hoje, foi rasgado o véu da separação e você tem livre acesso em Deus. Agachou o demônio. Só que tem uma coisa que eu acho ainda mais linda, que quando ele te honra, ele não fala que foi ele que fez, mas você sabe que foi Deus quem fez. Mas quando o homem, ele te ajuda, ele fala, ele está assim porque eu ajudei, ela conseguiu porque eu estava com ela, ele prosperou porque eu estava junto com ele, eu corri atrás. E Deus não. Deus, quando ele olha para você e vê que você conseguiu, ele vai falar assim, ó, é minha serva, eu vou honrar mais, eu vou exaltar mais, eu vou pisar na cabeça do diabo e mostrar porque ele tem a marca da promessa. É assim que esse Deus que nós servimos faz. Mas para esse Deus fazer acontecer, tem que haver adversidade. Josué enfrentou grandes batalhas. E te digo mais, Anagassuri Biande Calabasteri Ande Canchomanai. Nas adversidades, Josué em nenhum momento parou de olhar para o monte. Ele descreu da promessa, porque quando se crê na promessa, vive o extraordinário. Mas quando a palavra de Deus, ela entra como comichão, o homem vive na mesmice, o homem deixa de viver promessa e começa a viver só problemas. Hoje Deus tem uma escolha na sua vida, porque Ele disse que a promessa já foi liberada por Ele. Ele está falando nesse texto que a promessa já foi liberada para mim e para você. Mas sabe como eu e você olhamos para a situação? Ele diz assim, pera lá, Deus liberou a promessa, mas como eu vou fazer? Quando nós cremos no Deus que nós servimos, nós paramos de olhar para a crise e elevar os nossos olhos para os montes. Porque quando você tira os olhos do homem e da crise e começa a levar os olhos para o Senhor, você começa a viver o extraordinário. Você começa a andar por sobre as águas. Porque, aleluia, se você olhar no texto, você continuar lendo o texto, se você continuar prosseguindo o livro de Josué, quando Josué chegou no momento de entrar na terra prometida, não havia barreira, não havia, aleluia, levante do inimigo que impedisse. Ele foi, e quando olha para você ver como que Deus é lindo, Deus ordenou para ele, para a arca estar na frente. O que é a arca, igreja? O que é a arca? É a presença. Quando a presença de Deus está na frente, você passa em terra seca. Quando a presença de Deus está na frente, a cura. Quando a presença de Deus está na sua frente, a libertação. Quando a promessa de Deus está na frente, você vê o extraordinário, porque a presença faz a diferença. Sem a presença nós não somos nada. E sabe qual foi a diferença de Josué para ele entrar na terra prometida? Porque ele tinha presença. Quem tem presença crê na promessa. Quem crê na promessa vive a promessa. E nessa noite o Senhor manda você, igreja, se colocar de pé. Ramanagachou demônio, coloca sobre os teus pés nessa noite, porque a promessa já foi liberada. Ramanagachou demônio, a promessa já foi liberada. Nessa noite o Senhor quer que você receba, que você creia na promessa, que você creia no invisível, que você creia no impossível. Ai, cantou la vassoura managastei anda la vassoura de manto. Dei canto e de calava na gassoura managastu.
noite: provai e vede que eu sou bom, provai e vede que eu sou Deus da tua história. Porque do ano de 2021 para cá foram processos e mais processos, mas nessa noite, assim como você venceu uma Covid, assim como você tem vencido o problema, você vai continuar vencendo. Sabe por quê? Há uma promessa liberada para a sua casa, há uma promessa liberada para a sua família. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que confia e crê no Senhor não vai ser atingido, porque a tua vida está escondida em Deus. E nessa noite, você só vai receber. Mas pastora, não tem como. Tem. Tira o olho do problema e começa a levar os olhos para os céus. Tira os olhos da adversidade e começa a olhar para Deus. Ele é consumador da tua história. Já foi liberada, Ramanagachou de manto. E essa liberação, aleluia, não depende, aleluia, do pastor César. Dependeu daquele que verteu o teu sangue lá na cruz do Calvário. E ele nesta noite está intercedendo pelo Pai por você. Ele está mostrando para o Pai que ele já pagou o preço. Ele está mostrando para o Pai que você vai decalabachou de manto vencer. Sabe por quê, Pai? Eu desci naquela terra, eu padeci naquela terra, e o meu servo e a minha serva vai receber. Sabe por quê, Pai? Ramanagachou de manto, eis aqui as marcas. Ramanagachou de manto. O inimigo nem o mundo pode frustrar o que o Senhor separou para você. Eu queria pedir à pastora para estar louvando ao Senhor com este hino. Nada pode intercalar o louvor do meu coração, do palácio. Mais uma vez nós vamos louvar com este hino. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Só pra ti, não abro mão do céu.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu.